Infelizmente, vocês vão continuar ouvindo propostas genéricas da minha parte por enquanto, porque é óbvio que nós estamos no momento de pré-campanha. Infelizmente, se a gente começa a dar detalhes, isso acaba sendo usado contra a própria campanha. A gente tem que ser realista. Isso aqui é absolutamente sensacional, né? O cara assume que o plano de governo dele é tão ruim, é tão nocivo à população, que se ele revelar, ele vai perder votos, né? Vai ser usado contra a campanha dele. Então, isso aqui é surreal, né? Mas enfim, voltando lá pro Paulo Figueiredo. Essa opinião dele contra as mulheres votarem faz parte de um movimento estruturado que já existe nos Estados Unidos de impedir, de acabar com o voto feminino. Tá? Só homens, voltar a ser o que era lá no século XIX e tal. What rights would you take away from women? Well, I would just take away the right to vote for tons of people. Women, for sure. Nem parece sério, né? Mas é real. Cresce o número de vozes nos Estados Unidos que defendem o fim do direito ao voto feminino. This is the 2024 presidential election map, and this is the 2024 presidential election map if only women voted. Still think the 19th Amendment is harmless? Women voting, not even once. Um voto por família, mas decidido pelo marido. Essa é a opinião defendida pela Igreja de Cristo do pastor Doug Wilson, que integra a Comunhão de Igrejas Evangélicas Reformadas. A ideia da feliz submissão das esposas aos maridos também é pregada nos púlpitos e nas redes sociais pelo pastor Dale Partridge. Em fevereiro, ele publicou no Instagram que as mulheres votam de forma emocional, que a política nacional está feminizada e defendeu o fim da 19ª emenda. A 19ª emenda transformou os Estados Unidos em uma democracia plena ao garantir o direito de voto às mulheres há 126 anos. Agora, o governo Trump propôs uma reforma eleitoral que cria obstáculos burocráticos ao voto de mulheres casadas que adotaram o sobrenome do marido. Não é o fim da 19ª emenda, mas representa uma grande dificuldade para o exercício desse direito. Eu até pesquisei para entender melhor esse projeto do Trump. A questão é o seguinte: o argumento é impedir que estrangeiros ilegais votem, tá? Então, as novas regras exigiriam prova escrita de cidadania no momento do registro eleitoral. Qual que seria essa prova escrita? Certidão de nascimento ou passaporte. E compatibilidade exata de nomes entre os documentos apresentados e o registro do eleitor. E aí, por que que isso suprime uma grande quantidade dos votos das mulheres casadas nos Estados Unidos? Porque assim como no Brasil, lá tem esse hábito da mulher que se casa e coloca o nome dela, o nome do marido no nome dela. E aí, o nome dela atual não bate mais com o nome da certidão de nascimento, tá? E aí, isso dá problema lá com o órgão eleitoral, e aí ela não consegue votar. Bem, em que pé que anda esse projeto do Trump? Ele foi aprovado na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, mas ele foi rejeitado no Senado, tá? Por uma margem curtíssima, mas por 50 votos a 48 ele foi rejeitado no Senado. Acabou o negócio? Não, o Trump tentou instituir essas regras via decreto, mas foi barrado ali pela Justiça, tá? Que falou que o Poder Executivo não tem poder constitucional para alterar regras eleitorais por meio de decreto. Bem, o Trump desistiu? Não. Como as eleições nos Estados Unidos, grande parte das regras, né? Cada estado faz a sua própria eleição e tem as regras, é definida por regras estaduais e tal. Então, alguns estados aprovaram leis que são cópias, tá? Desse projeto, são versões desse projeto do Trump a nível estadual, né? Ohio, Arizona, Utah, Dakota do Sul e tal. Aí tem uma liminar da Suprema Corte dizendo que para deputado federal, senador e presidente, ou seja, os cargos federais, a pessoa tem o direito de preencher um formulário à parte sem ter que se submeter a essa lei estadual. Então a coisa está judicializada e tal, mas vocês vejam que é uma iniciativa pesada para suprimir o voto das mulheres. E só uma última informação para quem não entendeu ainda: nos Estados Unidos, as mulheres votam majoritariamente, a questão assim de 20 pontos percentuais de diferença em relação aos homens, elas votam majoritariamente com a esquerda, tá? Com o Partido Democrata e tal. E os homens votam majoritariamente com o movimento trumpista, com os republicanos. Algo parecido acontece aqui no Brasil também, tá? As mulheres votam mais no Lula, os homens votam mais no Flávio Bolsonaro. Bem, como eu disse, isso é parte do pacote da extrema-direita. Eles romperam com a ideia da democracia.